Você já se sentiu perdido na sua vida profissional, sem saber exatamente o que fazer, qual caminho seguir? Eu também. E eu fiz 5 perguntas para mim mesmo, que as respostas delas até hoje guiam o meu caminho. E eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos pro vídeo. 12 anos atrás, eu estava entrando no último ano da minha faculdade. Eu não sabia o que eu ia poder fazer com o meu curso quando eu me formasse, que profissão eu ia seguir, como é que eu ia utilizar aquilo que eu aprendi na faculdade. E muita gente naquela época cometia um erro que para mim já estava claro, que era escolher a profissão, escolher a carreira baseado só no salário médio. Isso não estava alinhado com a minha perspectiva de vida, mas ao mesmo tempo eu não tinha um método melhor para fazer isso. Então, numa boa madrugada daquelas que você perde o sono, eu sentei e comecei a escrever sobre. E eu cheguei em 5 perguntas que vem norteando a minha carreira até hoje, e é o que eu quero falar para vocês, porque muito mais importante do que o salário médio é como esses profissionais vivem e como você quer viver. E é isso que eu vou ensinar vocês a escolherem hoje. Antes de definir seus próximos passos profissionais, você precisa definir como você quer viver a sua vida, o que você quer que esteja presente no seu dia a dia. A pergunta número 1 é a seguinte: como você quer viver o seu dia a dia? Pensa, como você quer viver o seu dia a dia? O que você quer que esteja presente na sua vida? Quais são as atividades realmente importantes para você? Não só as horas de dedicação para o trabalho, mas que tipo de outra atividade você quer fazer? Um erro comum de escolher as profissões baseadas no salário é escolher uma profissão que não se encaixa com o seu perfil de vida, não está alinhada com as coisas que você gosta. Então, para um minuto, pensa em quais são seus objetivos e como você quer viver a sua vida. Agora, como você quer, não como outras pessoas te disseram para viver. Isso é muito importante. Esquece o que as outras pessoas querem de você. Pensa realmente no que você quer. E lembre-se, é você que vai ter que viver com as consequências das suas escolhas. Então tome a liderança da sua própria vida e comece a tomar essas escolhas de maneira consciente. Não deixe que ninguém opine nisso. Você é o único e você tem que começar a tomar suas próprias decisões. Em 2010, quando eu respondi essa pergunta, eu elaborei 12 itens que eram importantes para mim mesmo, da forma que eu queria viver e quais eram meus objetivos. E alguns deles eram ser desafiado, trabalhar em projetos que realmente me motivassem, liderar pessoas, trabalhar e ser reconhecido por esse trabalho, fazer a diferença no que eu estava fazendo. Manter prática esportiva, porque isso é super importante para mim. Viajar o mundo a trabalho, participando de congressos ou em competições. Enfim, uma série de questões, série de pontos que para mim eram importantes, faziam parte da minha personalidade. Agora, isso leva a gente para a segunda pergunta. Quanto dinheiro você realmente precisa para viver da forma que você quer, para ter as coisas que você quer? Agora é o ponto que você começa a prestar um pouco mais de atenção no salário das profissões. Porque você já identificou aquilo que era importante para você, agora você vai identificar quanto de dinheiro você precisa e depois disso é que você vai identificar quais as possibilidades. Mas vamos lá. A minha resposta na época foi de que eu precisava ter 500 mil reais em patrimônio e uma renda mensal de 4 a 5 mil reais por mês. Considerando a inflação que correu de lá para cá e tudo isso, era um valor aceitável, especialmente porque eu queria morar em uma cidade pequena. Hoje eu ganho muito mais do que isso, mas, de novo, lembrando, eu era inocente, eu estava lá no começo da carreira, na faculdade, 4 mil reais era muito dinheiro para mim. E fazia sentido nessa época, então perdoa a minha inocência, mas seja um pouco mais ousado do que eu fui. E a terceira pergunta é: quais são os caminhos que podem me ajudar a atingir essa forma, essa maneira de viver? Quais são as minhas opções de trabalho? Quando eu respondi isso em 2010, eu vi que eu tinha 3 caminhos. 1. Ir para a iniciativa privada. 2. Montar minha própria empresa. E 3. Virar um professor universitário. E logo eu percebi que eu vinha construindo uma carreira, eu tinha artigos publicados e tudo isso, tudo voltado para a área de ser um acadêmico, professor mesmo. Porém eu vi que não era aquilo que eu queria. Aí eu comecei a olhar com mais atenção para a iniciativa privada ou para o empreendedorismo. E eu vi que eu precisava pesquisar mais sobre o tema e acabei vendo que existia algo chamado programa de trainee. E eu vou falar isso depois. A quarta pergunta é o seguinte: o que você está disposto a fazer para conseguir o que você quer? Porque você tem que se lembrar que o mundo ainda não é um lugar louco bastante para remunerar um bando de pessoas que não são merecedoras. Essa é a frase do Charles Munger que eu adoro e é verdade. Você precisa gerar valor primeiro para depois colher os frutos disso. Então, quanto você está disposto a realmente trabalhar? E isso sem nenhuma idealização do trabalho, mas dizendo realmente, algumas profissões, para conseguir algumas vagas, você vai ter que se esforçar muito mais do que a média. Você está disposto a fazer isso? Então, comece a alinhar o que você quer com a quantidade de trabalho que vai ser o pagamento que você vai ter que dar para conseguir isso. Eu respondi essa pergunta da seguinte maneira: eu vou fazer o meu melhor todos os dias para conseguir o meu objetivo, desde que o trabalho esteja alinhado com meus princípios.
Então essa foi a minha resposta na época. Vale lembrar que para mim, dar o meu melhor não quer dizer fazer o meu melhor até eu ficar cansado. Não significa trabalhar 8 horas por dia e aí achar que eu fiz o meu melhor. Não. Dar o meu melhor é realmente correr atrás. Trabalhar o quanto for necessário para gerar valor para outro lado, para outra empresa, para quem seja, para que eu possa seguir e conseguir os meus objetivos. Isso para mim é dar o meu melhor. Eu tinha isso já bastante claro. Tô só dizendo isso para vocês porque muita gente se esquece que ele tem que pagar o preço. E a quinta pergunta é: quanto tempo você precisa para atingir esse objetivo? Lembra, aqui é um momento para ser ousado, mas ao mesmo tempo um pé no chão, porque você precisa viver de uma maneira que seja saudável também. Então, planeje fazer seu melhor, mas também entenda que certas coisas têm um tempo, levam um certo intervalo de tempo natural para acontecer. E você precisa vencer isso. Galera, essas perguntas me deram um norte. Então, ao mesmo tempo que eu fui fazer o meu mestrado, fui prestar a prova no mestrado, eu também fui prestar programa de trainee, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi falar depois que eu entendi que talvez a iniciativa privada fosse importante para mim. E eu comecei a pesquisar, descobri essas vagas. Enfim, no final de 2011, eu tinha passado no mestrado e tinha passado no programa de trainee da Dow, com o primeiro salário de R$ 5.300. Qual vocês acham que eu escolhi? Óbvio, eu fui para a indústria, estou muito feliz até hoje, graças a essas 5 perguntas que eu fiz a mim mesmo. Eu comecei a identificar, a construir um plano. E aliás, eu construí princípios que eram importantes para nortear a minha vida. Eu espero que isso ajude vocês também, porque hoje, quase 12 anos depois, eu conquistei praticamente tudo que estava na minha lista. Isso por quê? Porque isso funcionou como base, como um guia, como uma direção para mim. E eu pude sempre trabalhar com um norte muito bem definido. Isso não quer dizer que eu não fiquei perdido em alguns momentos, porque eu fiquei sim, alguns pelo menos. Mas eu sempre tinha essa base, essa certeza do que eu gostava, do que eu queria que estivesse presente na minha vida, de como eu queria viver. Isso vem me norteando e vai continuar me norteando por muito mais. Espero que também funcione para vocês. Respondam essas perguntas. Se você quiser, deixa aqui nos comentários ou me manda no direct no Instagram e eu vou ter muito prazer de bater um papo com você e te ajudar a discutir esse tema. Não tenha dúvidas, vai ter gente te dizendo que o caminho que você quer seguir é uma loucura. Loucura? Isso é Esparta! Enfim, é normal, porque as pessoas estão acostumadas com caminhos muito tradicionais. Todo mundo segue a manada. Se você pensar e você analisar a sua própria vida, se você analisar você mesmo e ver que você quer viver de uma maneira diferente, não é loucura seguir um caminho diferente da manada. Ao contrário, é o que você precisa fazer. Então faça os seus planos, ajuste, pague o preço e siga em frente e vá atrás dos seus sonhos. E depois me conta se deu certo. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Carreira e Negócio.